E quem vai estar trazendo hoje uma meditação para nós é o Léo. Né, Léo? Seminarista aqui da igreja. Hoje ele, na verdade, nem deu tempo de descansar, né, Léo? Não, nem passei em casa. A gente está tendo alguns encontros filosóficos à tarde para liderança. E hoje a gente emendou do meio-dia até às 4h30. Aí nem deu tempo de ir para casa, vamos ficar direto aqui mesmo, e já emenda no culto, depois a gente já vai fazer uma vigília. Então, se você quiser ficar para a vigília vai até às 4 horas da manhã. Você pode ficar, porque nós vamos para casa. Tá bom? Mas a vigília vai ter. Então, Léo, é contigo. Obrigado. Boa noite, gente. Tudo bom? É sempre bem legal estar aqui. Eu estou achando que estou começando a gostar mais do culto da noite, né? Nesse lugar de trazer as conversas, a gente ir conversando e ter esse momento mais junto, assim, né? Eu acho que é mais gostoso. Eu estou feliz com o frio, então, para mim é gostoso pôr uma blusa. Então, vamos lá. Hoje eu queria falar com vocês, puxando um pouco o gancho das mensagens da manhã sobre o Evangelho, né? E aí eu queria falar um pouco sobre o Evangelho na cultura, né? E como a gente constrói esse lugar do... Obrigado, Lu. Você viu? Deixa eu pegar outra. Obrigado. Não sei se eu vou beber tudo isso de água não, mas nós deixa aqui. Importante que você está devendo alguma coisa para ela, né? E aí eu queria começar lendo com vocês Atos 17, a partir do versículo 22. É um texto que eu já falei aqui uma vez, faz um tempo, só que eu queria falar sobre o mesmo texto, só que sobre um outro olhar, né? Que eu acho que isso é um negócio bem legal da Bíblia, né? Como a gente pode trazer várias e várias coisas a partir do mesmo texto. Aqui, basicamente, a gente está falando sobre Paulo em Atenas, né? E como ele chega nesse lugar, só falando um pouquinho dos versículos anteriores, né? Ele está dentro de um lugar onde ele fala nas sinagogas, então ele está falando com gente que conhece um pouco ali do que a gente entende hoje como cristianismo, como judaísmo, mas ele também fala nas praças públicas, né? E essas praças públicas são locais onde qualquer um pode ir lá e debater e conversar, não tem necessariamente uma religião, não tem necessariamente um tema. Então ele está só onde está todo mundo falando, né? Onde as pessoas estão discutindo. Esse é o primeiro panorama. E aí Paulo está lá e algumas pessoas falam assim, cara, a gente vai pegar esse maluco aqui que está atrapalhando as conversas e vai levar ele para outro lugar. Que aí sim é o Areópago. E aí lá é onde é feito todas as discussões e pensamentos, né? Pensando no panorama histórico, é onde a gente vai tratar não só discussões filosóficas, mas também tribunais e de tipo, o que a gente vai fazer como sociedade. São discussões mais high level, assim, né, como a gente pode se dizer. Então, quando eles chamam Paulo para esse lugar, eles estão colocando Paulo num lugar de audiência que tem capacidade de mudar o andamento da história mesmo, né? O andamento da sociedade, não só de Atenas, mas de toda uma região, né? Quer falar alguma coisa? Eu quero. Isso já aí, vamos que eu vi fazer você uma pegou o microfone provocação aí. aqui. Se você fosse participar de uma assembleia dessas para discutir alguma coisa, você traria um assunto pessoal ou um assunto da sociedade? O que você gostaria de conversar? Sobre o que você gostaria de falar? Você gostaria de falar sobre algo da sua necessidade ou da necessidade coletiva que você encontra por aí? Porque quando o Léo propõe o tema do Evangelho e da cultura, o Evangelho, eu vou fazer já logo de saída, já vou fazer uma base aqui. O Evangelho está acima de qualquer cultura. E o Evangelho está acima de qualquer religião, inclusive o cristianismo.
Eu sei que você está acostumado a ouvir a palavra evangelho, evangélicos e cristianismo, e para você talvez seja tudo igual. Mas as religiões estão aqui, as culturas estão aqui, e o evangelho de Jesus está aqui. Ele está acima de qualquer cultura. E se nós vamos discutir um tema da nossa cultura ou das nossas religiões sem o evangelho, nós só vamos produzir crises e problemas. Porque é assim na nossa história. Sempre que nós deixamos o evangelho de lado, deixamos Jesus de lado, deixamos Deus de lado e queremos construir formas de resolvermos as nossas questões interiores, pessoais ou exteriores e da sociedade sem o evangelho, nós vamos terminar numa guerra, no conflito, num egoísmo, ou nós vamos, no mínimo, terminar dizendo assim: com você eu não quero nada, porque você é diferente de mim. E eu sou melhor do que você. Porque o meu pensamento é mais elevado do que o seu. Sem o evangelho. Então eu já queria fazer logo de saída essa colocação e essa provocação. Porque se você vier tratar qualquer assunto interior ou exterior sem o evangelho de Jesus, você vai chegar num lugar que qualquer ser humano pode chegar sem Deus e sem o evangelho, e vai ser num lugar ruim. Vai ser sempre num lugar ruim. Pode crer, vai por mim. Né? A gente já tem histórias, tanto de pessoas quanto de nações ou soberanias. Quando você pega, por exemplo, esse texto que está sendo lido no 1º século, sabe quem era o império naquela época? Roma. O que Roma é hoje? É um estadozinho chamado ali católico e não é mais um império. E assim passarão os impérios, passarão as pessoas, tudo passará, mas o evangelho não vai passar, porque o evangelho são as palavras de Jesus. Aí eu devolvo para você, desculpa aí, Léo. Não é isso, amém. Uma dúvida. O que quer dizer a palavra Cristo? Alguém sabe dizer o que significa a palavra Cristo? Pequeno Deus? Pequeno Cristo? O que a palavra Cristo quer dizer? Como não sabe? O que quer dizer Messias? Messias não é Cristo. Messias é Messias, Cristo é Cristo. Cristo é o Salvador, é o que traz a salvação. O Cristo. Aquele que é ungido, consagrado, única e específica de Jesus. Mais ou menos, né? Mas é aquele que traz a salvação, o Cristo. Porque o cristianismo não é o Cristo. O cristianismo é essa confusão que a gente... Não. Isso foi o que nós aprendemos, que o cristianismo, nós aprendemos dentro das igrejas, que o cristianismo é sinônimo de Cristo. Foi isso que nós aprendemos dentro das igrejas. Só que o Cristo não pode ser sistematizado numa teologia. O Cristo é, assim, muito mais do que o cristianismo. O cristianismo é um reducionismo do Cristo, melhor do que o budismo, talvez. O Evangelho trata de Cristo. O Evangelho. Mas o cristianismo não trata do Cristo e do Evangelho. Eu sei que isso é uma aberração. Isso, Jesus Cristo. Não é Jesus do cristianismo. Jesus, inclusive, não quis construir nenhum tipo de cristianismo, nenhuma religião. Mas
Quando surge o cristianismo? Quando surge o cristianismo? Depois de Cristo. Quando depois de Cristo? Não é na crucificação não. O cristianismo vai surgir 352. Quando Constantino diz assim: esses do caminho, esses que seguem a Jesus, agora tem uma religião instituída chamada cristianismo. É ali que surge o cristianismo. Percebe? O Evangelho? Não, o Evangelho não. O Evangelho foi juntado lá, mas não foi construído. O Evangelho já existia. O Evangelho, e agora segura aí na cadeira, hein, com o que eu vou falar. Preste atenção. É polêmico porque nós fomos acomodados a achar que o cristianismo é a mesma coisa do que Cristo. Por isso eu sei que o irmão fica. Porque eu já fiquei também quando eu ouvi pela primeira vez. Mas quando você começa a ouvir pela 10ª vez, começa a ler os evangelhos, você fala, peraí, o Cristo, o cristianismo. E aí, o evangelho de Jesus, o que é o evangelho? O que significa a palavra evangelho? Boas novas, boas notícias. Eu trago boas notícias para você. Presta atenção no que eu vou te falar. O evangelho é antes da escritura. Já tinha ouvido isso? Não, você nunca ouviu isso falar. Por que o evangelho é antes da escritura? Porque quando Deus chega para Adão e Eva, ele diz assim: vocês pecaram, mas eu tenho uma boa notícia para vocês. Eu tenho uma boa nova para vocês. Estou torcendo por vocês. A escritura estava pronta? Estava pronta? Não, mas o evangelho já estava lá. A boa notícia já estava lá. E quando chega Noé? E quando chega Melquisedeque? E Abraão? Tinha a escritura? Mas a boa notícia estava lá, do evangelho. E as intenções de Deus já estavam sendo pronunciadas antes das escrituras estarem prontas. Isso é uma outra coisa que você nunca ouviu dentro da igreja. Porque o evangelho, a boa notícia, não é uma coisa só escrita. É uma experiência que a pessoa tem com Deus. E Deus diz assim: eu tenho uma boa notícia para você. Sabe qual que é? É que a gente está junto. É que estamos aí. E a resposta é: você quer andar comigo? Ou não? Então, Léo, tomei seu tempo. Eu acho que assim, a gente tem que deixar o espírito fluir, né? A gente não é pentecostal, né? Mas por mim a gente pode fechar essa parte que eu falei e a gente fala de outra coisa, entendeu? Não, vamos seguir no seu roteiro. Porque tem muitas dessas discussões mesmo, né? Não, eu acho que é... Não precisa pedir desculpa para interromper. Não precisa pedir. E acho que deveria ser mais assim. Né? Vocês vão interpondo, a gente vai falando. Só que a gente precisa aprender uma coisa. Quando a gente abre o debate, é para eu aprender com você e você comigo, ou para a gente tentar posicionar as nossas falas? Entende? Eu fui convidado para participar de uma conversa com os pastores, dois pastores, eles queriam debater um assunto. Aí eu falei assim: eu não vou, porque vocês querem debater um negócio que vocês querem me convencer. Mas esse ponto de vista de vocês, eu não
concordo mais, mas não tem problema, vocês tocam aí que eu toco aqui. Mas não vai adiantar. Então, a gente pode aprender coletivamente nesse espírito e discernindo a nossa cultura, inclusive a nossa cultura dentro do cristianismo e o evangelho. Porque tudo isso tem a ver com o seu tema, Léo. Então, não precisa fugir dele, não. Pode voltar lá, fica tranquilo que a gente vai seguir na cultura e o evangelho. Agora, tome cuidado com a sua cultura. Só talvez complementando, né, sobre essa questão do cristianismo, eu acho que quando a gente, eu pelo menos, né, quando eu penso nisso de dar nome para as coisas, né, eu tenho refletido muito sobre isso, assim, de tipo, no fundo, o que muda o nome, sabe? Tipo assim, qual que é a minha vida que vale mais, né? A nossa vida que vale mais, a nossa caminhada que vale mais. E eu acho que e aí eu vou viajar aqui, e aí se eu estiver errado, né, faz parte. Mas eu acho que esse lugar de você querer dar nome para as coisas tem a ver com a criação e do domínio, sabe? E, tipo, isso aqui é isso aqui é aquilo. E aí o que você está vivendo não importa mais, porque você dominou sobre o cristianismo, você dominou sobre o que é evangélico, você dominou sobre o que é evangelho, você dominou. Então você fica nesse lugar, né? Mas o que importa no final do dia é que a gente aqui tudo está indo para o mesmo lugar, entendeu? E com um coração voltado pro amor, e esse coração que tenta enxergar a graça, esse coração que tenta enxergar o olhar pro próximo, né? O nome que isso leva, sei lá, eu não estou muito aí para isso não, sabe? Eu acho que esse é o meu ponto. E aí que a gente vai discutindo sobre isso. Não tem problema, é só que eu acho que no final do dia o que importa é o que a gente está vivendo, entendeu? É isso que eu acho. Vou ler aqui então, volta. Vou ler o que eu ia ler aqui. Atos 17, 22, tá? O que eu falei um pouquinho foi o dos versículos anteriores, mas só para a gente também não ficar perdido, começar a ler aqui e ter que se achar, tá? Atos 17, 22. Então Paulo levantou-se na reunião do Areópago e disse: Atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muitos religiosos. Pois, andando pela cidade, observei cuidadosamente seus objetos de culto e encontrei até um altar com a inscrição: ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há é o Senhor dos céus e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos de homens como se necessitasse de algo, porque ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. De um só, ele fez todos os povos, para que povoassem toda a terra. Tendo ele determinado em tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deviam habitar. Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez, tateando, pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Como disseram alguns dos poetas de vocês, também somos descendência dele. Assim, visto que somos descendência de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a uma escultura de ouro, prata ou pedra, feita por arte e imaginação do homem. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que em todo lugar que se arrependam, pois estabeleceu um dia que há de julgar o mundo com justiça por meio do homem que designou, e deu provas disso a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Vou parar por aqui. Eu gosto muito que Paulo ele pega uma coisa que eu acho que falta na gente como igreja, tá? Ele observa assim as coisas. Às vezes parece que a gente está muito fechado no nosso mundo e na nossa realidade. E eu queria fazer talvez um paralelo, né, com o que a gente tem hoje, assim, e é uma coisa um pouco talvez enviesada do que eu vivo, né, no meio profissional, mas o que era Atenas, né? Era uma cidade que estava revolucionando, que estava ditando, que estava caminhando, que estava inovando, que estava sempre nesses lugares
de ascensão, né? E aí, fazendo um paralelo, que esse sim é enviesado, eu fico pensando talvez no Vale do Silício, né? Como a gente tem esses lugares de inovação, onde as pessoas querem ir, querem criar, querem aprender, vão se reunir, vão debater. E todas essas tecnologias que habitam, né, esse lugar. E aí a gente já falou, o Amadeu falou uma vez, eu não lembro se teve alguém mais que falou sobre inteligência artificial e como a gente tem que abrir o olho para essas coisas. E o que eu acho mais lindo é que a gente deveria estar falando disso como Paulo fez. Porque ele cita pessoas que a gente hoje não citaria, por exemplo, porque elas estão fora do ambiente religioso. Ele cita outros filósofos. Ele cita poetas, ele mesmo fala, né? Como dizem os poetas de vocês. E hoje a gente, às vezes, fica com medo de citar um próprio pastor de uma outra igreja. Então, onde que está o nosso poder de enxergar o que está acontecendo hoje e poder eu falar do que está acontecendo hoje? E eu acho que esse é o ponto, para mim, principal dessa passagem, que é a gente enxergar Paulo nesse lugar, que deve ter as mais altas tecnologias para a época. Eu fico pensando assim, cor de roupa diferente, estilo de se vestir, tecnologia de, sei lá, jeito de andar e construções diferentes. E aí, quando ele tem a chance de falar sobre esse Criador e sobre quem se sacrificou para que a gente tivesse vida, ele não vai citar o exemplo de Abraão, por exemplo. Quem que é Israel, velho? Quem é? A gente conhece, acha que é o máximo, mas para aquela época era nada. Eles não iam nem conhecer. Esse eu acho que é o ponto. Vou fazer um aspas aqui, tá? Era insignificante de alguma maneira. Aquelas pessoas estavam tão preocupadas com o próprio umbigo, com suas próprias discussões, com suas próprias teorias, que eles não iam nem saber quem que era Israel, Abraão, Noé. Como disse Moisés, os caras iam ficar assim, não vou nem ouvir esse cara, tá tirando da onde isso aí? Era igual para eu falar assim, meu pai dizia, aí os caras, tá, quem que é seu pai, né? Então, acho que é esse lugar. Ele não escolhe citar coisas que, para a gente cita logo, assim. Quando você vai falar de Deus para o cara, a primeira coisa que você quer citar alguém, quer citar um milagre, quer citar não sei o que lá, ele usa o quê? As coisas que o outro conhece. Ele cita a estátua que o outro conhece. Ele cita o poeta que o outro conhece. Então, acho que a gente tem que tratar mais esse lugar de olhar o Evangelho com os olhos do mundo. Olha só que viagem. Em fazer a gente enxergar o que Deus está fazendo, sabe? As chances e oportunidades que Deus está dando para a gente citar o nome dele, nessa maluquice que está. Então, eu acho que esse é o maior ponto. E aí, se a gente, não bastando citar Paulo, vamos citar, sei lá, Lutero, que pegava as músicas da taberna, e hoje a gente canta as músicas dele e fala, nossa, que clássico. O lá não era clássico na época dele. Era tipo, meu Deus, o que esse cara está fazendo? Né? Então, assim, como a gente pode fazer uma música cristã que reflete a cultura brasileira? Como que a gente pode pregar de uma maneira que reflete a cultura brasileira? A gente não tem lírios do campo, mas o que a gente tem para falar da beleza de Deus? Tem muita coisa. Então, acho que esses os pontos, assim, para mim, de como que a gente vai construindo as coisas e como isso tem que fazer sentido para nós. Por que a gente acha que o nosso jeito de fazer um momento de louvor é o certo? Eu sei que está meio batido citar lá os países do continente africano, que eles fazem não sei quantas horas de culto e eles dançam, não sei o que lá. Mas, tipo, é meio que isso mesmo. A gente não precisa fazer. Não quer dizer que está certo ou que está errado. Quer dizer que tem sentido para a gente. E o mesmo jeito que vai ter sentido eu falar uma coisa para os adolescentes, por exemplo, e não vai ter sentido eu falar aqui, é esse. É o jeito que a gente fala, é as citações que a gente tem. Para os adolescentes, vira e mexe, eu cito trem de TikTok. Muitos de vocês nem vão saber o que é isso. Entendeu? E aí eu cito músicas que talvez eles vão conhecer. Já citei Taylor Swift na sala dos adolescentes. E por que a gente não pode, né,
Não é que a gente, eu acho que, sei lá, mas pelo menos na minha caminhada não é que não pode para mim, para mim agora é que eu devo. Eu devo enxergar esses lugares, né, onde a gente pode citar uma coisa que vai ter mais sentido, uma vivência que vai ser mais real, um exemplo, né? Então esses caminhares assim que eu queria que a gente fosse trazendo. Então, estou ouvindo uma música que não tem nada a ver com o evangelho no sentido desse lugar evangélico, né? Não é de crente, a batida é diferente. Mas se ela está falando de alguma coisa que reflete a glória de Deus nesse sentido, faça um recorte disso para a sua vida. Estou vendo uma novela, sei lá, eu não vejo novela, né? Mas que esse recorte tem sentido para eu falar com uma vizinha minha que vai me ouvir, porque eu estou citando a novela e vou falar alguma coisa que tem o valor do cristianismo. É isso. Então a gente vai construindo esses lugares, entendeu? Procure, fique atento com os olhos e ouvidos para enxergar Deus nas coisas. Eu acho que esse é o ponto. E aí você vai mostrando esse amor através do que a pessoa vai entender. E esses exemplos, eu acho que são bons, né? Porque se a gente começa a fazer as coisas, igual eu estou meio aqui, talvez um pouco falando, gente, eu estou fazendo isso, mas por favor não me matem se vocês ouvirem isso, talvez, né? Então eu estou realmente citando coisas que não necessariamente foram escritas por alguém cristão. Aí se alguém vier brigar comigo, aí pode mandar esse vídeo. E é isso, né? É isso que a gente vai caminhando para esse lugar, né? E como a gente vai vivendo essa cultura, que a nossa é brasileira, América do Sul, de São Paulo, da região do ABC. E como que a gente faz as coisas terem sentido aqui, né? E é isso, eu não quero saber o que os Estados Unidos têm para me falar. Quero saber o que o pastor João tem, o Amadeu, o Nilton, Marcos, meu pai, minha mãe. Entendeu? A gente vai fazendo aqui o nosso. E o resto é resto. Se a gente aprender, legal. Se não aprender, bola para frente. É isso, assim. E a gente também não pode, sei lá, eu penso nisso, né? E isso é uma crise minha, né? E já vou falar aqui. Como é difícil a gente agradecer, pelo menos para mim, as vidas e aí que sobreviveram, que sofreram nesse lugar. E aí você fica grato por isso, como fica o seu coração com as pessoas que morreram, né, cara? E porque se a gente fala assim, Deus salvou, aí já era, porque o outro Deus não salvou, entendeu? Então é tenso falar disso, assim. E aí eu não sei a resposta, mas eu acho que a gente caminha para um lugar de tipo, como a gente vai enxergar a vida e fazer o que a gente consegue fazer agora, ir para o próximo, e agradecer o que sobra, né, dessa loucura que é a vida. Mas eu, Léo, não consigo acreditar que Deus salvou só algumas pessoas. Se Ele salvou algumas, Ele tem que salvar todo mundo, bicho. Então, acontece outros fatores que estão fora do nosso alcance, né? Não estão fora do alcance de Deus, né? Isso aí eu não vou nem falar nada. Pode falar, pastor João. Isso. Fez mesmo, ele fez. Mas fez para quem? Jesus disse que o inferno foi criado para o diabo e os seus anjos. Deus não fez o inferno na boca de Jesus para as pessoas. Ele não fez. O que ele fez para os humanos? O que foi construção de Deus para os humanos? Um jardim. Ele fez um jardim para nós. Pegadinha não, ele colocou a porta aberta para a sua liberdade. Porque Deus, Ele não é um tirano. Ele te dá a liberdade. Ele constrói um jardim, coloca você num jardim, dá todas as condições de você viver no jardim e ainda diz para você, se você quiser usufruir,
com a minha presença, porque no jardim diz assim: todas as tardes Deus ia lá conversar com o homem. Por que conversar com o homem, com a mulher? Porque o homem e a mulher, eles são sombras, apenas sombras da imagem de Deus. Ele não é Deus. Ele precisa caminhar com Deus para saber o que fazer no jardim. E ainda fez o que eu ia fazer e o que você ia fazer. Por quê? Porque na liberdade nós temos essa opção de entrar pela porta errada. E Deus diz assim: tu quer entrar pela porta errada? Pode ir, fique à vontade. Não vou impedir você. Você vai segurar o rojão. Mas mesmo assim, o meu evangelho, a minha boa notícia para você é que eu vou preparar a vinda do Messias. Não é isso que diz o Gênesis? Vamos ler esse texto? Por que eu vou ler esse texto? Porque o que o Léo trouxe sobre nós observarmos a cultura, e realmente Paulo, neste lugar, não fala sobre Israel, nem sobre Moisés, nem sobre Abraão. Isso chama-se encarnar-se na cultura para pregar a boa notícia. É o que Jesus fez. Nós temos um período sem a presença de Jesus. E diz o Filipenses, Paulo aos Filipenses, dizendo: e ele esvaziou-se, tomou a forma de homem e veio se encarnar para proclamar a boa notícia, a face amorosa de Deus. Porque as pessoas não tinham entendido ainda a face de Deus. Eles entendiam por partes. E aí o Paulo vai dizer: nele, em Jesus de Nazaré, está toda a plenitude da divindade. Nele, em Jesus de Nazaré. Mas não em nós. E se nós queremos falar para adolescentes, se nós queremos falar com o mundo atual, se nós queremos falar sobre inteligência artificial, esse negócio só está começando. Ou nós encarnamos e conversamos e dialogamos, ou a nossa mensagem ela ficou caduca para este mundo. Caducou. E esse é o grande desafio. E Paulo está de brincadeira. Paulo é um cara que consegue conversar com você sobre quase tudo e fazer síntese de muitas coisas, inclusive do judaísmo. Ele diz assim: o judaísmo não vai levar vocês a lugar nenhum. Eu era judeu, fariseu, conhecedor e cumpridor da lei. Com relação ao zelo religioso, sabe qual era o meu zelo com Deus? Eu até matava as pessoas, por zelo. Não era isso o apóstolo Paulo? Eu matava pelo zelo à lei e a Deus. Só que eu estava cego. Na minha cultura judaica, e agora Deus abriu os meus olhos. Porque o Evangelho, as boas novas do Evangelho, chegou até mim. E aí, se eu não consigo dialogar, eu me fecho. Isso é o que aconteceu com a igreja, ou as igrejas, elas se fecharam em si mesmas. Elas só têm um discurso religioso, só que agora, no Brasil, elas misturaram o discurso religioso com o discurso político. E isso só está começando dentro das igrejas e vai piorar. Isso só vai piorar. E juntaram esses dois discursos e daqui a pouco vai ser revelado, como diz o Apocalipse, os anticristos que virão com todo o poder político e religioso. Mas quem tem o Evangelho vai se levantar como voz profética e dizer: vocês não têm toda essa autoridade, vocês não são nada.
Porque o único que pode dizer eu sou é Jesus. Ele vai dizer eu sou. Você não é nada. Nem essa autoridade aí é alguma coisa. E aí quando o apóstolo Paulo pega esse Deus desconhecido, interessante que ele vai dizer, vocês têm aqui algo já na cultura de vocês, mas que vocês não conseguem ainda discernir. E eu vou dizer a vocês quem é esse Deus desconhecido. Já está presente na cultura, porque Deus vai deixando nas culturas, em todas elas, um rastro das suas, da sua imagem. Ele vai deixando ali, na cultura tal, na outra cultura. Mas agora existe uma cultura que está chegando dentro das igrejas, no Brasil, no mundo, que é a cultura do domínio sobre o outro. E eu vou dominar você através desse equipamento. Fique tranquilo, que eu vou dominar você e vou dominar as massas. E você só vai ouvir e receber as notícias que vão fortalecer aquilo que você pensa, mas não algo diferente, porque os algoritmos são feitos para isso. Eu falando sobre uma possível viagem, começava a aparecer nas minhas telas propagandas. Olha, tem a viagem tal, tem a viagem tal, tem a viagem tal. E o domínio vem através desse equipamento. Depois ele vai sair daqui e virar para a nossa pele, né? Aqueles filmes que a gente assistia de ficção. Fique tranquilo que daqui 20 anos, né, na sua pele, menos 5 anos, você vai ter esse equipamento na sua pele. Você vai implantar, quem tiver grana. Quem não tiver, tem que esperar mais 50 anos, porque é assim que funciona. Mas você será dominado por esses equipamentos. E você só vai querer ouvir aquilo que a sua turma ouve. E assim vamos construindo as nossas culturas, microculturas, macroculturas. E a pergunta é, e o Evangelho? E a boa notícia? Como que vai chegar até essas pessoas, se elas vivem nessa bolha? Como que vai chegar? Eu não sei. Porque o Evangelho, ele vai dizer que tanto um lado quanto o outro é a mesma porcaria. É a mesma porcaria. Porque você faz uma imagem, você projeta uma imagem de totalidade que aquela pessoa vai resolver a situação. E ela não vai resolver. Ela só vai resolver se ela tiver base suficiente daquilo que é a boa nova, a boa notícia para a pessoa. E a boa notícia é sempre de salvação. Sempre de salvação. Naturalmente nos comportamos como os fariseus. Isso. Buscando sempre o Salvador. Isso daí. Mas a igreja reconhece isso? Não reconhece. Nem nós mesmos. A gente vai aprendendo a reconhecer. Isso. Isso mesmo. E vamos padecendo. Quando Jesus veio, existia o domínio do Império Romano. E o que Jesus estava para o Império Romano? Todo mundo perguntava, né? Você é o Cristo? Por quê? Para Libertar politicamente Israel do Império Romano. Mas ele não moveu uma palha para ele. Não, ele não. Por quê? Inclusive ele cumpriu, pagando o tributo. Sim. Por que Jesus não está nem aí para as autoridades? Irmãos, eu vou dizer para vocês, a autoridade no primeiro século é coisa pesada. É pesado o negócio. Você não tem liberdade, não. Jesus não está nem aí para esses governos, porque Jesus ele trabalha numa outra lógica. O Evangelho trabalha numa outra lógica. Jesus vai dizer aos seus discípulos, vocês não serão como eles, que elegem seus governadores. Os governadores arrancam o couro
E esses caras estão aí para deitar e rolar. Isso não mudou do primeiro século, antes do primeiro século até hoje. Mas vocês, do Evangelho, do caminho de Jesus, vocês, quando estiverem nesses lugares importantes, como o apóstolo Paulo está, vocês vão servir. E aí Jesus está almoçando, jantando com os seus discípulos, ele sai do seu lugar, coloca uma toalha, pega uma bacia, põe água e lava os pés dos seus discípulos. Essa é uma das últimas lições que Jesus quer deixar com os discípulos. E ele começa a servir. É uma metáfora. Mas os discípulos estão assim, não, Jesus, a gente quer ser governador, a gente quer ser prefeito da cidade, a gente quer ser um sentado à sua direita, outro à esquerda. Jesus está falando, vocês não estão entendendo nada. Mas se Deus quiser, no Brasil a gente vai ter uma alta cúpula do nosso governo evangélico. E sabe o que isso vai mudar para o Brasil? Nada. Porque quem chega lá, ele só faz a roda girar, só que com outras pessoas. Que vem a mim os benefícios que eu posso trazer para mim, para minha família, para os meus filhos e para os meus netos. Porque político no Brasil hoje deixa feito a vida financeira até a terceira, quarta geração. E nós deveríamos nos posicionar com relação à política no Brasil e aos políticos no Brasil de cobrança de qualquer um. Deveria ser o povo cobrando os políticos. Eles deveriam servir, eles deveriam pegar o metrô, mas nós não fazemos isso. Eles dividem a gente e ganham em cima da gente, nessa cultura onde o Evangelho não traz essa consciência de que eles deveriam, não importa, cara, se você é da direita ou da esquerda, é o seguinte, vai ter merenda no preço justo ou vai continuar tendo roubalheira? Vai ter transporte e saúde ou vocês vão continuar roubando na saúde, no transporte, na educação, para vocês e para a família de vocês e para os cabides de emprego de vocês, que no Brasil, assessor, acho que é mais de 20 mil assessores. Acho que é mais de 20 mil, muito mais. E nós deveríamos cobrar isso deles. Mas nós nos posicionamos do lado de uma pauta moral, que os adolescentes e jovens de hoje, eles estão dizendo assim, pai, nem a pau que eu vou entrar nessa. Aí a gente não consegue dialogar nem com os jovens e adolescentes da nossa época. Última coisinha. Vou falar mais, prometo. Eu concordo com o Léo, né, quando ele fala do Vale do Silício. Por quê? Naquela época que Paulo estava na Grécia, a Grécia foi o berço da sabedoria. Né? Isso. Todos os sábios estavam na Grécia, inclusive a medicina surgiu Tudo lá. na Grécia. Isso. Toda a sabedoria estava lá. A sabedoria estava lá. E hoje, onde está toda a sabedoria? Onde está toda a ciência de hoje? Está pulverizada, mas o ponto é, toda a ciência e sabedoria que o homem construiu até hoje está servindo para quê? Esse é o ponto. Esse é o ponto. É para a destruição dele. Porque a ciência vai se multiplicar, mas vai se multiplicar para quê? Para que ela vai se multiplicar? Então, a minha oração é que o Evangelho possa fazer sentido para a sua vida. E, Luísa, eu espero que você continue procurando os sites, porque ninguém vai fazer isso. As pessoas não vão fazer isso. Do Sul.
Sim, com certeza. Que a gente não é salvo para cá, É, a gente é salvo para a eternidade. Né? Então Deus sabe quem está salvo, quem crê nele. com certeza. Ainda bem que ele sabe. Né? Então, Isso. às vezes a gente tem esse entendimento terreno. Terreno. É, a gente está preso. Esse entendimento terreno de, principalmente quando tem uma tragédia, É, interpretar que Deus não salvou uma pessoa e salvou outra. isso. Mas, na verdade, o salvar dele, ele pode salvar das duas. A que morreu e vai salvar também a que vai ficar. E talvez essa que ficou ainda não é salva. Sim, pode ser. Ainda vai ter essa oportunidade ainda de conhecer a Cristo e ser salva. E aquela que acabou morrendo na tragédia, ela era salva. Então, ela já está salva para a eternidade, porque a salvação é para a eternidade, não somente aqui a gente é salvo temporariamente, porque a gente vai morrer de novo. Vai, daqui a pouco a gente vai morrer. É isso? É isso. E ainda tem pessoas que a gente acha que é salva, mas não era e morreram. Tem pessoas que a gente achava que não foram salvas, mas eram salvas e morreram. Porque às vezes nós olhamos do nosso ponto de vista e e dentro da graça do mistério de Deus, às vezes uma pessoa morrer precocemente é uma manifestação da graça de Deus na vida daquela pessoa. Mas a gente não entende isso. Às vezes associa a morte com castigo. é isso. Deus castigou. É. Deus castigou o sul porque o sul tem a mais. Isso, isso daí. Só que às vezes uma pessoa morre e aquilo é uma manifestação da graça de Deus na vida daquela pessoa. E Deus fala assim: vem para cá mesmo. Entende? É uma manifestação da graça de Deus. Tá bom por hoje, né? Muita coisa nova, muita coisa. Mas eu gostaria de ouvir mais as pessoas que nos visitam, sabia? Fazendo perguntas. Eu gostaria. Então, a próxima semana você pode vir sentar aqui na frente e fazer um monte de perguntas. Eu vou trazer também as perguntas. A gente está num tempo muito sombrio da vida, das enfermidades psíquicas, emocionais. É só você prestar atenção. É um tempo muito sombrio, cuja medicina avançou demais. Você tem hoje quase todas as informações na palma da sua mão, mas a enfermidade humana, ela assim está dando pulos elevadíssimos. E a pergunta é: o que o Evangelho tem a ver com uma vida saudável, psiquicamente, emocionalmente, espiritualmente, para você e para mim? O que o Evangelho tem a ver com isso? Deixa eu falar um negócio tem tudo a rapidinho. Sobre isso, né? Lá no trabalho, eu estava conversando com um cara que ele é dono de umas maiores empresas de formatura para adolescente, assim, né? Sabe quando a galera pega a sala e vai para algum lugar e viaja e tal? E aí ele faz isso há, sei lá, 15 anos, um mó tempão, assim. Aí eu estava conversando com ele, é porque a gente estava discutindo sobre um projeto e tal, entrou no assunto, tipo, você vai, né, nas viagens? Aí eu falei, eu vou e eu tô assustado. Aí eu falei, caramba, né? Por que você está assustado? Aí ele falou, porque há 5 anos atrás eu tinha medo dos adolescentes se drogar, beber. Essa era a minha preocupação. Aí eu ficava lá meio de monitor, era uma restrição, você pega um pedaço da praia, fecha o hotel inteiro, você tem que fazer esses trâmites. Agora eu tenho medo dos adolescentes se matarem, porque eles estão usando antidepressivo. Aí basta um cara olhar meio torto para ele lá, tratar ele mal, zoar. Já era, entrou no quarto. E como que a gente trabalha com isso, entendeu? O que a gente faz com essa informação? Eu estou falando de um cara que já carregou 1 milhão de adolescentes nesses 15 anos. E ele não é crente. Né? Ele não é esse aspecto de ir na igreja religioso. O que ele tem medo? Da vida dos adolescentes. Então, como que a gente trata? Isso é a realidade agora, gente. É isso que eu estou falando, é isso que eu quero dizer. A realidade do agora e da cultura é
Os adolescentes estão se drogando com drogas antidepressivas. Não estão mais na festa, na bebida, na pegação. O lugar é esse agora. Qual que é o seu medo, você que lida com adolescente indo para uma festa de formatura? Eu tenho medo do psicológico dos caras. Então esquece esse lugar dos adolescentes malucos pulando em festa. Não se preocupa mais com isso. É até bom. Se preocupa, né, com os adolescentes que estão... Né? Vocês ouviram essa semana 2 relatos de adolescentes que um depois de matar o pai, a mãe e a irmã, ainda foi, acho que na padaria. Academia. O outro foi na padaria. Aí você diz assim, até onde o ser humano é capaz de ir? Diz para mim, até onde ele é capaz de ir? Agora deixa eu fazer uma outra pergunta. Até onde você é capaz de ir também? Sem a presença de Deus. Sem a presença do Evangelho, do Cristo e de Deus, você vai longe. O ser humano é capaz de ir muito longe. Esses estão se matando, e os que não estão se matando, eles, quando ouvem o não do pai, porque acho que a questão era o uso do celular, né? Pegou a arma do pai, treinou, executou mãe quando chegou em casa, pai e irmã, cara. Então você fala, a gente precisa repensar o Evangelho e como conversar do Evangelho com essas pessoas, não é? E também usufruir desse Evangelho, dessa boa notícia para nós. Essa é a nossa oração. Justamente porque hoje ambos trabalham e tem muitas crianças crescendo órfãos de pai e mãe vivos. Então, eles não têm um vínculo afetivo, eles não têm um vínculo de amor. Como que eles vão expressar amor se eles também não tiveram amor? E acaba acontecendo esse esfriamento dentro da própria família, de um não gostar do outro, um não se importar com o outro, porque os valores da família, o amor que vem, né, da gente entender o que é o amor de Deus através da família, não tem mais. Está se adoecendo, está cada vez menor. Essa é uma parte da resposta. Eu tenho uma outra parte para contar para vocês. Mas não hoje. Deixa para a semana que vem. Né? Já bebeu os 2 copos d'água? Então está na hora de terminar. Eu falei que não ia tomar. Obrigado, Luísa. Nós vamos orar então e vamos encerrar. Mais uma vez, obrigado pela presença de vocês que nos visitam. Vocês estão convidados a retornar nos cultos pela manhã, às 10 horas, ou numa classe de EBD às 9 horas. Aí a igreja o templo fica um pouco mais cheio, tá bom, gente? Ele está meio vazio. Mas hoje está cheio, né? Hoje está cheio. Semana passada tinha 5 pessoas. Mas hoje até que tem bastante gente. Mas Deus abençoe. Vamos orar. Pai querido, obrigado por esse momento aqui de conversa. Obrigado pela presença do Léo, que nos trouxe essa reflexão sobre observarmos, ó Pai. Nos dê essa sabedoria, essa empatia e discernimento. Que o Teu Evangelho, a Tua Palavra, viva e eficaz, faça diferença na nossa vida e na vida de outras milhares de pessoas. Leva-nos debaixo da Tua paz. É a nossa oração, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Boa semana para você, de frio, e até logo mais.